E aí, pessoal, tudo bem? Professora Letícia Chambarelli aqui de Física. Hoje o conteúdo pra gente aí é energia e o que a gente vai falar hoje é sobre energia cinética, energia potencial e energia mecânica. Bom, falar sobre energia cinética a gente tem que pensar que é aquela energia que está associada ao movimento. Então esse objeto tem que ter velocidade em relação a um determinado referencial. Quando a gente fala de energia cinética que está associada ao movimento, você precisa verificar se esse corpo tem velocidade em relação ao referencial. Se não tiver velocidade em relação ao referencial, então você vai dizer que essa energia cinética do corpo é nula. Como que eu faço, Leti, para poder calcular a energia cinética? Você vai pegar a massa, vai multiplicar pela velocidade ao quadrado e dividir por 2. Muito cuidado, que nessa equação de energia cinética é obrigatório que você utilize a massa em quilogramas e a velocidade em metro por segundo. E às vezes a questão vem lá num quilômetro por hora muito aleatório e a pessoa vai lá e joga na equação e erra a questão toda. Então, muito cuidado que precisa estar em quilogramas na massa, tá bom? E metros por segundo na parte da velocidade. Bom, então se o objeto tiver velocidade em relação ao referencial, já sabe que ele tem ali uma energia associada ao movimento, que é a energia cinética, tá bom? Agora, a energia também pode ser energia do tipo potencial. Quando eu falo de energia potencial, tem do tipo gravitacional e elástica. Qual é a diferença das duas? Energia potencial gravitacional tem a ver com a energia associada a um desnível. Leti, mas o que é desnível? Amor, está fora do nível. Então, o que é um nível? Eu não sei. Você tem que adotar um nível de referência. Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja com uma mesa, tá bom? E eu coloco um livro em cima da mesa. Se eu coloco o livro em cima da mesa e pergunto assim, esse livro tem energia potencial gravitacional? Não sei. Porque eu ainda não te falei o nível de referência que eu estou adotando. Se por acaso eu tiver um livro em cima da mesa e aí eu falo em relação à mesa em si, né, em cima da mesa aqui, não existe altura, não tem desnível. Então esse livro não tem energia potencial gravitacional acumulada. Mas se eu relacionar fizer a relação com o nível do pé, o pé da mesa em si, ali vai haver um desnível. Então, consequentemente, vai ter energia potencial gravitacional associada a esse corpo, tá bom? Então, isso também acontece, por exemplo, quando a gente fala das hidrelétricas. A hidrelétrica, por exemplo, ela acumula água, né, numa certa represa, e aí ela está com uma certa altura, e aí essa água, conforme ela cai daquela determinada altura, ela converte essa energia da altura em energia do movimento, e aí faz o movimento daquelas turbinas lá, gerando aquela energia elétrica que a gente recebe em nossas casas. Mas então existia uma determinada altura, tá bom? E essa energia associada à altura, ao desnível, é chamada de energia potencial gravitacional. Então, muito cuidado que para você avaliar a energia potencial gravitacional, você precisa conhecer o nível de referência que você está adotando, tá bom? E você pode adotar o seu nível de referência para poder fazer suas questões, sem problema algum. Como é que você faz para calcular a energia potencial gravitacional? Você vai pegar a massa, vai multiplicar pela gravidade local, tá bom? Aceleração da gravidade local, e esse H aqui é um desnível. Lembrando que desnível, galera, pode ser para cima ou para baixo. Então você pode ter energia potencial gravitacional, por exemplo, negativa. Por exemplo, se eu adoto o térreo do prédio, tá bom? Se a pessoa sobe em altitude, você poderia estar considerando ali uma energia positiva, mas se ela estiver abaixo, né, do térreo, como se fosse nos estacionamentos e tal, estaria abaixo do zero, então abaixo do nível de referência. Então, ali teria uma energia negativa, vamos dizer assim, tá bom? Agora, não tem como você ter energia cinética negativa, tá bom? Então, você tem a energia cinética como positiva ou nula, caso não haja velocidade em relação àquele referencial. Mas a energia potencial gravitacional, como trabalha com desnível, e você pode ter desnível positivo ou negativo, então você pode ter sim energia potencial gravitacional de tipo negativo, tá bom? Nessa equação, a massa obrigatoriamente tem que estar em quilogramas, essa gravidade, a aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado, e esse desnível em metros, tá bom? Por exemplo, se eu tenho uma fruta, tá bom? Em cima aqui, tá numa árvore, tem uma massa m, sob a ação de uma gravidade, a uma determinada altura em relação ao nível de referência. Aqui eu vou ter energia potencial gravitacional? Sim, porque tem um desnível. Mas se eu for avaliar essa fruta em relação a esse galho que ela está localizada, então não vai ter energia potencial gravitacional porque ela já está no nível, tá bom? Então só se tiver desnível que você vai determinar essa quantidade de energia. Bom, energia potencial elástica é aquela energia associada à deformação de mola ou elástico. Não existe você pensar numa mola em si, a mola está ali parada e você falar que tem uma energia acumulada. Não, é apenas se você provocar uma certa deformação nessa mola. Deformar significa elongar ou comprimir, tá bom? Então tem energia associada a isso.
Bom, então se eu tenho aqui um bloquinho que está preso a uma mola e eu vou lá e começo a esticar, né, essa mola, elongar a mola, a elongação da mola, deformação da mola na minha equação entra como x ou ΔX, tá bom? E esse K aqui é uma característica que tem a mola. Mola dura, mola macia. Então esse K vai dizer se essa mola tem uma certa resistência, né? Ser esticada ou comprimida. Então tem mola que ela é muito dura e aí quando você aplica uma força ela deforma pouco. Mas se for uma mola mais macia, quando você estica ela deforma bem e aí você tem uma constante diferenciada, tá bom?